Conhecimento é princípio inteligente que nos aproxima da verdade. Como ato de discernimento, o reconhecimento pode dar lugar ao bom ou mau juízo que façamos de um objeto ou de uma pessoa. Como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão, onde aquele chega a seu mais elevado cimo, esta começa a sua espiral que se eleva ao infinito. O reconhecimento, que é discernimento espiritual, obedece sempre ao estado de espírito do julgador. O reconhecimento, como produto do benefício, é a confissão do bem, pelo bem que o bem nos fez. A gratidão grava a ideia do bem e mantém, pelo autor do benefício, é vivo o sentimento de carinho. O reconhecimento lembra a ideia do benefício. A gratidão aviva a lembrança do benfeitor. O reconhecimento é um movimento de inteligência, variável, como variável é a inteligência em cada ser humano. A gratidão é uma confirmação da razão, sancionada por gesto do coração. Há reconhecimento e há gratidão, onde aquele para, por não poder continuar o seu caminho, esta começa num sulco de luz, a ascensão para a eternidade. Não há virtude mais nobre, por isso mesmo mais rara que a gratidão. Ela nos conduz pelo amor e nos eleva a Deus. Muitas são as almas reconhecidas, mas poucas são as que têm gratidão. Dos 10 leprosos curados em terras da Palestina, só um voltou a dar graças ao Senhor. De todos os restabelecidos pelo Senhor não se contam, talvez, 3, que lhe seguissem os passos. De todos os que ouviram dos melodiosos lábios a palavra de salvação, insignificante foi o número dos agradecidos, inúmeros foram os que reconheceram o Verbo de Deus, e muito maior em número foram os que, apesar de o reconhecerem, repudiaram a sua palavra. Padres, doutores, rabinos, escribas, fariseus, governadores e césares, depois que reconheceram o poder do Verbo divino, é que resolveram crucificar o inocente. E aquele mesmo que depois de haver mostrado o seu reconhecimento na mais alta expressão de inteligência, unhava as mãos ao derramamento de sangue e a sede ao sacrifício da vítima, porque não tem coragem de ser grato. O mundo está cheio de reconhecidos, mas vazio de gratidão. De 84 discípulos que seguiam o Mestre Nazareno, 72 abandonaram-no em meio do caminho, dando motivo à pergunta do humilde Galileu aos outros 12, e vós também não vos quereis retirar? Ao que respondeu Pedro, para quem havemos nós de ir, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. O reconhecimento incita o interesse, a gratidão reveste o amor. Marta e Lázaro são reconhecidos, mas só Maria tem gratidão. Venite mulier habens alabastrum unguenti nardis plicati preciosi et fracto alabastro, efudite superejus, uma mulher com um frasco de fino perfume de nardo ungiu-o. Marcos, 14, 3, Nicodemos, movido pelo reconhecimento, vai ao encontro de Jesus, mas como não tem gratidão, espera a noite para se aproximar do Filho de Deus. Nicodemos hic venite ad Jesum nocte. João, 111, 1-2, no reconhecimento só age o interesse. Na gratidão é o amor que fala. Para a guarda do sepulcro, Herodes envia milícia, Madalena leva flores e perfumes. O reconhecimento é o princípio inteligente que nos aproxima da verdade, a gratidão é um dever que a ela nos alia. Na vida particular, como na vida social, há reconhecimento e gratidão, mas aquele, quando lustrado pela nobreza de caráter, é o princípio em que germinam as graças que nos dão a pureza de sentimento. O reconhecimento é, finalmente, para a gratidão, o que a bolota é para o carvalho. Assim como aquela só se transforma em árvore por força do tempo e poder dos elementos, o reconhecimento só se caracteriza em gratidão depois de um cultivo acurado da lei do amor lembrada pelo Cristo e de uma evolução proveitosa do espírito nos ciclos ascendentes da verdade. A palavra de vida eterna. Muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecemos que és o Santo de Deus. João, vi,
66 a 69, a imortalidade é a luz da vida, ela é a alma da nossa alma, a esperança da nossa fé, e a mãe do nosso amor. Sem imortalidade não pode haver alma, sem alma não há esperança, fé, amor, e sem esperança, fé e amor tudo desaparece de nossas vistas, família, sociedade, religião, Deus. A imortalidade é a base, o alicerce, a rocha viva onde se assenta essa trilogia sublime, é o farol luminoso que esclarece todas as virtudes, que ilumina toda a sabedoria, que nos desvenda, finalmente, os arcanos dos nossos destinos, resplandecendo sobre nossas cabeças o amor de Deus, essa auréola de santidade que brilha na fronte dos justos. Urge, pois, que busquemos, primeiramente, a imortalidade, para crermos firmemente na palavra de Jesus. Urge que estudemos a imortalidade, que conversemos com a imortalidade, que ouçamos a imortalidade com seus substanciosos ensinos, a fim de, firmes e resolutos, orientarmos a nossa vida, regularmos os nossos atos na senda religiosa que nos foi traçada. O homem não pode atender ao dever religioso sem conhecer, e não pode crer que estudou a esse respeito sem que tenha a certeza da imortalidade, a convicção cientificamente comprovada do prosseguimento da vida além do túmulo, onde, pelos seus esforços, pelos seus trabalhos, poderá conquistar a verdadeira felicidade. Só a fé no futuro nos livra do obscurantismo, do fanatismo, da ignorância. A palavra de vida eterna é a maior preciosidade que Jesus nos legou. E assim compreenderam seus discípulos quando, ao inquirir-lhes o Mestre se não queriam também se retirar como fizeram os demais que o seguiam cegamente e com interesse em pães e peixes, responderam, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna. Jesus fez muitas maravilhas, curou enfermos, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, acalmou mares e ventos, mas essas maravilhas não prendiam os 12 discípulos. Não foi por elas que eles continuaram a acompanhar a Jesus, mas sim porque, só ele tinha a palavra de vida eterna. A palavra de vida eterna vale mais que todas as maravilhas, mais que o mundo todo, porque as maravilhas se acabam, o mundo se extinguirá, mas a vida eterna perdurará para sempre, e aí colheremos os frutos do nosso labor, o mérito dos nossos esforços. Quando Pedro respondeu a Jesus, só tu tens palavras de vida eterna, ele já havia visto a vida eterna. Jesus já o havia levado ao Tabor, onde chamou os espíritos de Moisés e de Elias, que há muito tinham desencarnado, para lhe testificar a existência da vida eterna. Moisés e Elias já tinham atravessado os umbrais da morte, e, entretanto, vieram demonstram que a morte não existe na acepção da palavra, mostrando-se assim aos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Há a vida, não só na terra, também há a vida eterna. A vida eterna é o princípio básico da vida na terra. E é de notar que o Mestre não se contentou em dizer e aprovar que há vida eterna, com a manifestação de Moisés e de Elias. Ele mesmo voltou da vida eterna, após a tragédia do Gólgota, para confirmar essa nova de salvação. Tomé não acreditava, porque não estivera no Tabor, duvidava da vida eterna. E quando os outros discípulos contaram a Tomé que Jesus lhes havia aparecido, respondeu que só acreditaria se suas mãos tocassem os sinais dos cravos e o sinal da ferida produzida pela lança. É de notar que o divino modelo não se negou a essas provas, mas, ao contrário, facultou-as para que o seu discípulo recebesse a verdadeira crença. Mas as aparições de Jesus não se limitaram aos discípulos, apareceu a muitas mulheres e a mais de 500 pessoas, segundo narram os evangelhos. Tudo se extingue neste mundo, o dinheiro se acaba, as grandezas terrenas se esvaem, mas a palavra de Jesus permanece para sempre. Quem quiser ser feliz, mesmo nesta vida, precisa buscar a palavra de Jesus e dela não se separar. De modo que, havendo, como há, vida eterna e nela permanecendo a palavra de Jesus, sempre seremos discípulos daquele que veio ao mundo para salvar e não para condenar o mundo. E ouvindo seus preceitos, imitando seus exemplos, pedindo à vida eterna as luzes precisas para nos guiarmos no mundo efêmero em que nos achamos,
Não nos faltarão graças e misericórdias para vencermos as lutas e extinguirmos as trevas que nos oprimem. Buscai a verdade e a liberdade. Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 31 a 32. O homem é um ser dotado de razão e de sentimento. São estes os dois polos da vida psíquica através da qual se realça o eixo do ideal mantenedor da evolução gradativa do espírito. O homem é um ser polarizado pelo raciocínio e vivificado por sentimentos de virtude, por afetos que o prendem à fraternidade, e só quando usa esses atributos em busca da verdade, ergue-se, dignifica-se, eleva-se e santifica-se. Fora dessa esfera de ação e de educação o homem é besta. Besta porque não sente, besta porque não pensa. Pensar é existir, assimilar afeições, virtudes, amor, é viver, cogito, ergo sum, penso, logo, existo. Há homens que pensam, há homens que sentem, uns e outros estão nos primórdios da vida. É preciso, entretanto, que o pensar seja acompanhado do sentir, porque o pensar sem o sentir sem o pensar, são faculdades abstratas que encaminham a alma para o grande ideal, mas não o libertam completamente na ignorância e do atraso. Na alma livre o pensar se completa com o sentir, e o sentir, com o pensar, porque a verdade não teme o erro, a luz não pode ser absorvida pelas trevas. Todos os grandes pensamentos só podem ser assimilados depois de sentidos, e todos os nobres sentimentos só podem ser compreendidos depois de pensados. Quando Descartes proclamou, cogito, ergo sum, não só pensou, como sentiu, pensou existir e sentiu a vida em si próprio. A compreensão não vem só do raciocínio, mas do raciocínio aliado ao sentimento. São estes os dois grandes faróis luzentes da estrada da vida. Abri clareiras ao vosso entendimento pelo raciocínio, alargai as esferas do sentimento, não vos atemorizeis ante as alturas e longitudes, porque a águia e o condor não transpõem o círculo do seu voo, os pássaros têm seus limites nos ares. Homens! Voai, desprendei-vos da escuridão da ignorância que cerceia a vossa inteligência e vos ata pesados dogmas. Voai! Dai expansão à vossa razão. Deixai palpitar os vossos corações aos generosos sentimentos para ascenderdes às esferas da ciência e do amor, onde a verdade brilha com todos os seus esplendores. Lembrai-vos, ó homem, que sois dotado de razão e sentimento. Buscai a palavra de Jesus, permanecei na sua palavra, sede verdadeiramente seus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O cego de Siloé. Jesus, ao passar, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe seus discípulos: Mestre, quem pecou para que este nascesse cego, ele ou seus pais? Respondeu Jesus: Nem ele pecou nem seus pais, mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. É necessário que façamos as obras de quem me enviou, enquanto é dia, vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Estando eu no mundo, sou a luz do mundo. Tendo assim falado e fazendo lodo com saliva, aplicou-o nos olhos do cego, dizendo: Vai lavar-te no tanque de Siloé, que quer dizer, enviado. Ele foi, lavou-se e voltou com vista. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que se assentava para mendigar? É ele mesmo, respondiam uns. Não é, mas é parecido com ele, diziam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem chamado Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e fiquei vendo. E eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram-lhe como receber a vista. Ele respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e agora vejo. Pelo que alguns dos fariseus diziam: Como pode um homem pecador fazer tais milagres?
e havia dissensão entre eles. Tornaram a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? É profeta, respondeu ele. Mas os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e tivesse recebido a vista, enquanto não chamaram os pais dele e os interrogaram: é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Interrogai-o, já tem idade, ele mesmo falará por si. Isto disseram seus pais porque tinham medo dos judeus, porquanto estes já tinham combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso disseram seus pais: ele já tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glórias a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu estava cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vo-lo disse e não ouvistes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis também vós tornar-vos seus discípulos? E injuriaram-no e disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés, mas este não sabemos donde ele é. Respondeu-lhes o homem: é maravilhoso que não saibais donde ele é, e contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém temer a Deus e fizer a sua vontade, a este ele ouve. Desde que há mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. Eles lhe replicaram: tu nasceste todo em pecados e nos estás ensinando? E lançaram-no fora. Soube Jesus que o haviam lançado fora e encontrando-o lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Respondeu o homem. Disse-lhe Jesus: já ouviste e é ele quem fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Jesus prosseguiu: eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, se tornem cegos. Ouvindo isto, alguns dos fariseus, que estavam com ele, perguntaram-lhe: porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas agora dizeis: nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João 9, 1-41. A vida de Jesus é uma lição extraordinária. Fonte de ensinamentos inesgotáveis que jorra para a vida eterna. Só por ela seremos capazes de nos fortalecer para o cumprimento dos desígnios divinos. Todos os mestres da terra têm errado e continuam a errar, só Jesus falou a eterna verdade, que irá sendo assimilada à proporção que crescermos no seu conhecimento e à medida que as graças de Deus abundarem em nós. Jesus passava e viu um homem que era cego de nascença, e logo que viu o cego conheceu tudo. Pela natureza da cegueira conheceu não só que o cego era de nascença, mas também que seus pais não haviam pecado para que o cego assim nascesse, isto é, que a mazela não era hereditária. Conheceu mas o médico excelente que a cegueira desse homem não provinha de pecado que ele houvesse cometido, mas, antes, que aquela enfermidade, longe de ser um castigo, era uma graça de Deus, para que suas obras fossem manifestas. 3 coisas podemos supor deste trecho que acabamos de ler: primeiro, que a cegueira de nascença é produzida por pecados dos pais. Segundo, que a cegueira de nascença é produzida por pecados do próprio cego. Terceiro, que a cegueira de nascença é graça de Deus para que suas obras sejam manifestas. Vamos analisar estas 3 proposições em ligeiros detalhes. A cegueira de nascença é produzida por pecado dos pais? Dura coisa é ir contra os ensinos sagrados, ou sofismar com o sentido das Escrituras. Como poderemos afirmar, de um lado, que os filhos não pagam pelos pecados dos pais, e, de outro, dizer que a cegueira de nascença é produzida por pecados dos pais? Não será, porventura, uma injustiça e uma blasfêmia afirmar-se que, se os pais roubaram, injuriaram, mataram, perseguiram,
os filhos venham a sofrer as consequências destes desatinos, destes pecados, destes males praticados por seus progenitores? Se Jesus disse aos seus discípulos que cada um é responsável por suas obras, como posso eu responder pelos pecados de meus pais? Jesus nunca faltou com a verdade, sua palavra é de vida e de luz, nele não há trevas. Como afirmar que a cegueira pode ter como causa os pecados dos pais? Está escrito no trecho do Evangelho, que acima transcrevemos, que, havendo os apóstolos perguntado ao Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais. Pela pergunta dos apóstolos compreendemos que eles acreditavam ser a cegueira de nascimento ocasionada, ou por pecados de pais, ou por pecado do próprio espírito. E pela resposta que Jesus lhes deu, também podemos compreender que essa crença não era destituída de fundamento, porque, se fosse Jesus, que lhes estava ensinando, que era o mestre de todos eles, lhes diria: errais, no vosso pensamento, porque o pecado dos pais não pode cegar os filhos, assim como ninguém pode pecar antes de nascer. Mas Jesus não lhes disse isto, deixou que alimentassem a sua crença, o seu modo de pensar, e se limitou a afirmar, quanto àquele cego, que, nem ele pecara, nem seus pais, mas se havia produzido aquela cegueira para que as obras de Deus fossem manifestas. De fato, de acordo com os ensinos do Cristo, iluminados pelo Espiritismo, os filhos não podem pagar pelos pecados dos pais, mas os pecados dos pais podem chegar ao auge de cegar os filhos. Eis aqui a interpretação da crença dos apóstolos, que Jesus não quis destruir. Se os pais furtam, os filhos não são responsáveis pelo furto. Se eles matam, os filhos não são responsáveis pela morte. Se eles mentem, caluniam, difamam, os filhos não têm de responder pela mentira, pela calúnia, pela difamação. Mas se os pais educam os filhos nessas paixões, nesses vícios, esses defeitos dos pais se refletem nos filhos e os filhos pagam as consequências funestas dessa má educação. Pela mesma forma, os pais têm de prestar severas contas a Deus pelas faltas que seus filhos praticarem, visto serem elas causadas pela educação que receberam no lar. De modo que, quer falando moralmente, quer falando espiritualmente, os pais são condenados pelas faltas dos filhos, e os filhos são condenados pelas faltas dos pais. Conta-se a história de uma mulher que nunca soube dar educação ao filho e que, tornando-se este ladrão e assassino, fora condenado à forca. Solicitado, como era de uso noutros tempos, a fazer o seu último pedido, disse ter desejo de beijar sua mãe antes de morrer. Foi-lhe dada permissão e para tal fim fizeram a velha subir as escadas da forca, onde se achava o filho prestes a ser executado. Ele abraçou a mãe, e, chegando seu rosto ao dela, com os dentes arrancou-lhe um pedaço de carne da face, e disse: Tu és culpada do meu suplício, ele é o resultado da educação que me deste. Eis aí um fato que resume milhares de outros fatos que se verificam no mundo, de filhos sofrerem o pecado dos pais e pais sofrerem o pecado dos filhos. Assim como acontece no plano moral, também acontece no plano espiritual. Haverá mal que mais tenha feito sofrer os filhos do que a religião chamada dos nossos pais? Não é este o maior dos pecados dos pais, pelo qual pagam os filhos? O que acontece aos filhos de católicos e de protestantes que herdam, como se a religião fosse dinheiro, casa ou fazenda, a religião de seus pais. Nós, que temos tido a felicidade de estar em relação com o mundo espiritual e de conversar com os mortos, sabemos bem de perto quão grandes são os sofrimentos dos que carregam para o além-túmulo essa herança sem valor. Embora os comunicantes não deixem de ser espíritos de certa categoria, passam muito tempo em grande perturbação, caminham de um lado para outro sem encontrar o céu, o inferno e o purgatório, que haviam recebido por herança de seus pais, e começam a verificar que os sacramentos que receberam nenhum benefício lhes fez, e até despertarem desse terrível pesadelo, bebem o fel que lhes foi dado, em vez da água pura da revelação espiritual. E a dor por que passam também os pais, perturbados, ao verem assim alucinados seus filhos, a ponto de não os conhecerem, nem quererem ouvi-los,
para se iniciarem na vida espiritual. Mesmo excluindo esse quadro muito comum, que se desenrola no outro plano da vida, não será um sofrimento atroz para um pai pensar que seu filho foi para o inferno eterno, que lhe ensinaram a existir do outro lado do túmulo. Ou então o filho que vê morrer seu pai ou sua mãe, julgar esses entes queridos condenados para sempre ao reino de Plutão? Eis como o pai paga pelo filho, e o filho pelo pai. Quando Jesus disse que, quem amasse mais a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, a seus amigos, do que a ele não seria digno dele, quis afirmar que o pecado de crenças falsas e preconceitos dos pais é tão venenoso, tão prejudicial, que chega a contaminar os filhos, obscurecendo-lhes a visão da vida espiritual. Donde vêm as guerras, o ódio, o egoísmo, as dissensões? Não será das más crenças dos pais, refletindo-se nos filhos? Diz a sentença popular, tal pai, tal filho, fazendo alusão a essa herança prejudicial que impede o progresso da família e da sociedade. Encontrando Jesus o cego de nascença, viu logo que a cegueira era de nascimento e não provinha do pecado dos pais, por isso deliberou curar o cego. Se a cegueira desse cego viesse do pecado dos pais, é bem possível que o mestre não se arrojasse a fazer tão dificultosa a cura. De quantos cegos espirituais está cheio o mundo, sem que o próprio Jesus atualmente os possa curar. E isso por quê? Porque a cegueira é proveniente do pecado dos pais. A religião enganosa dos pais fez belidas nos olhos dos filhos, e como a vista é coisa melindrosa, eles não permitem que se lhes tire a catarata. A cegueira pode ter por causa o pecado do próprio cego. Como analisar esta hipótese sem admitir a lei da reencarnação? Como pode Deus criar uma alma pecadora, e, por ser pecadora, condená-la à cegueira? Admitindo uma única existência terrestre para cada indivíduo, não se explica por que uns nascem cegos, outros surdos, outros aleijados, outros idiotas, outros estúpidos, ao passo que outros são sádios e inteligentes. As religiões dominantes não explicam essas anormalidades. Encarando-se a questão em face da filosofia espírita, aquilo que parecia hipótese, ou viver muitas vezes na Terra, torna-se realidade. Chega-se à conclusão de que o espírito já existia antes do nascimento do corpo, e continua a existir depois da morte desse mesmo corpo, e, por uma série de vidas sucessivas, se vai aperfeiçoando, passando por provas necessárias ao seu progresso e adquirindo conhecimentos indispensáveis à sua evolução. O que é deformado fez mau uso dos seus membros, o aleijão é o resultado do mau emprego dos órgãos que o espírito fez, quando encarnado de outra vez na terra. A língua foi dada ao homem para falar bem, se ela falar mal, estará desviando seu itinerário e paralisar-se-á um dia, como a locomotiva fora dos seus trilhos. Os olhos são duas luminárias para guiar o corpo, como diz o Evangelho, se eles não desempenham esses mistérios, se escurecem. É a isto que se chama cegueira produzida pelo próprio cego. Entretanto, este pecado é mais fácil de extinguir-se do que o outro, esta cegueira é mais fácil de ser curada do que a outra, que resulta do pecado dos pais, porque quando foi o próprio cego que pecou, o pecador é um só. E quando foram os pais que pecaram, os pecadores são três: o pai, a mãe e o filho, o pai porque ensinou, a mãe porque confirmou, o filho porque aceitou e referendou o pecado, passando-o à sua descendência. De cegos por pecados próprios, diz o Evangelho haver Jesus curado muitos durante a sua peregrinação na terra. Além daqueles a quem abriu os olhos diante dos mensageiros de João Batista e em outras ocasiões narradas pelos evangelistas, refere Mateus que, logo após a ressurreição da filha de Jairo, curou a dois que o seguiam e clamavam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando Jesus passava na estrada de Jericó, outros dois clamavam: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E o Divino Mestre fê-los recuperar a vista. Passemos à terceira hipótese: a cegueira de nascença é graça de Deus para que suas obras sejam manifestas. Todas essas doenças incuráveis que Jesus curou, durante a sua passagem por este mundo, são graças de Deus, e os doentes, longe de serem pecadores ou sofrerem a consequência do pecado de seus pais,
eram espíritos missionários, enviados para que neles as obras de Deus fossem manifestas. Foi isto que Jesus quis dar a entender, quando curou o cego de nascença, e disse, em primeiro lugar, que nem ele nem seus pais pecaram, mas deu-se isso para que as obras de Deus fossem manifestas, e, em segundo lugar, quando mandou o cego lavar-se na piscina de Siloé. Siloé quer dizer enviado, e mandando Jesus lavar-se o cego naquela piscina, quis mostrar a seus discípulos e os mais, que assistiam à cura, que aquele cego era enviado. Enviado para que as obras de Deus fossem manifestas publicamente por seu intermédio. Passemos agora ao cego propriamente dito. Exame feito no cego. Jesus passou, viu um homem cego, viu que a causa da cegueira não era pecado próprio do cego, nem de seus pais. Viu mais, que a cegueira, em vez de ser treva, era luz, e deliberou curar o homem, porque, curando-o, as obras de Deus seriam manifestas. Havia muitos anos vivia o homem que era cego, e vivia andando pelas ruas porque era mendigo e esmolava. Todos os dias os fariseus encontravam esse homem e nunca se deram ao incômodo de examiná-la, nem de tentar curá-la. Foi preciso que os vizinhos do cego o levassem à sinagoga, à igreja, para ser examinado pelos sacerdotes do farisaísmo que, apesar de todos os testemunhos de cegueira, não quiseram crer que o homem tivesse sido cego de nascença. Inquiriram as testemunhas, mas não creram nas testemunhas, inquiriram os pais do cego, e não acreditaram nos pais do cego, inquiriram o cego e não acreditaram no cego, finalmente, por causa de todas as informações e afirmações, o cego foi expulso da igreja. Sabendo Jesus disso, deliberou dar uma lição aos fariseus, pois era mister fazer a obra de Deus resplandecer ainda com mais intensidade. Chamou, então, o que fora cego e lhe perguntou: crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor? Perguntou o cego. Sou eu que falo contigo, respondeu Jesus. O homem que fora cego tornou: creio, Senhor, e o adorou. Jesus então disse abertamente: eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que pão veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Esta sentença mostra a justiça dos desígnios de Deus e a sua admirável sabedoria. O cego que era pobre, que mendigava, despido de sabedoria, de aparatos, fora da igreja, foi curado, viu Jesus, afirmou sua crença no Filho de Deus e o adorou. Os fariseus, que não eram cegos, que não eram pobres, que não mendigavam, que eram cheios de sabedoria terrena, que eram sacerdotes e estavam dentro das igrejas, viram Jesus, mas não creram em Jesus, não o receberam e até o perseguiram e crucificaram. Que triste contraste entre os fariseus e o cego. E por que é assim? Porque o cego se fez cego por amor à glória de Deus, para que a glória de Deus fosse manifesta, ao passo que os fariseus se fizeram videntes por ódio à glória de Deus, para que a glória de Deus não fosse manifesta. O que não via começou a ver, e os que pensavam ver se tornaram cegos. Cegos, completamente cegos, cegos da pior espécie de cegueira, a cegueira espiritual, moléstia que permanece na vida eterna. Tão cegos eram os fariseus, e tanto mais cegos se tornaram, que chegaram ao auge de não mais se conhecer e de nem mesmo saber que eram cegos. Tal foi a confusão em que se achavam que perguntaram a Jesus: porventura somos nós também cegos? E Jesus respondeu-lhes, fazendo alusão ao cego de nascença quem havia curado, porque não tinha pecado e por ser necessária a manifestação das obras de Deus. Se fosseis cegos não teríeis pecado algum, mas o vosso pecado fica subsistindo, porque vós dizeis: nós vemos. Mas, que viam os fariseus? Viam o mundo, viam as ruas, viam as casas, viam as coisas da terra, viam o dinheiro, viam a lei, e diz Paulo, e evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Gal. 3, 2. Mas, será isto, verdadeiramente, ver? Se assim é, qualquer asno também vê. O asno também vê as ruas, as casas, os carros. Os fariseus viam como veem os asnos, mas não viam como veem aqueles que querem ver manifestas as obras de Deus. Na verdade, eles não viram Jesus,
Não viram a cura do cego, não viram o cego, não viram as obras de Deus que foram manifestas a todos. Entretanto, o cego fora curado diante deles, Jesus estava à sua frente, e as obras de Deus foram manifestas ante os seus olhos. As graças de Deus, luzes que nos iluminam o caminho da vida, que nos mostrem as obras divinas, desvendando-nos o reino da felicidade imortal. Quem ama Deus e procura cercar-se de suas obras, se é cego, fica vendo, se é surdo, ouve, se é mudo, fala, porque as obras de Deus vivificam os nossos sentidos para nos extasiar com as suas maravilhas. Vida e destino. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Eu sou a porta, se alguém entrar, por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão furtar, matar e destruir. Eu vim para que elas tenham vida e a tenham em abundância. João x, 8-10. A vida é uma luta acérrima, um caminhar incessante para a realização do destino. O destino é a luz que, quanto mais dela nos aproximamos, mais clareia e realça os horizontes da vida. A vida material tem nascente e ocaso, nasce com as carícias promissoras da aurora, morre abafada nas trevas da noite. E a vida nasce e renasce tantas vezes quantas são as areias do mar e os átomos do ar. Na terra imperam aí alternativas, o dia estende seu luzente lençol de gaze, iluminando, aos olhos humanos, as belezas da natureza, a noite obumbra as alegrias e as esperanças com o seu manto tenebroso. No alto fulgem estrelas, mas se avolumam nuvens, ora, a aragem derrama fluidos nas pétalas das rosas e dos jasmins, perfumando a atmosfera, ora, estrugem os raios concentrando a seiva das plantas no caule trêmulo de terror. Nas fases tão diversas da vida terrestre, à pureza daima sucedem as paixões malsãs, e, a estas, a enfermidade e a velhice acabrunhadora. Enquanto loiras crianças correm e folgam nos prados atapetados de musgos e sombreados por arvoredos, e os moços fascinados pelas grandezas e dominados pela volúpia embrenham-se nos tremedais, os velhos e desvalidos curvados ao peso dos anos e das dores, caminham para o túmulo na esperança do renascimento. Na alegria e na tristeza, na abastança e na miséria, na velhice e na mocidade, na saúde e na enfermidade, na sabedoria e na ignorância, na vida e na morte, o espírito pode paralisar a sua marcha ascensional para a verdade, mas não se exime do seu destino. Nas encostas das montanhas também raiam claridades e descem chispas luminosas. A luz do destino projeta auroras do nascimento à morte e realça, na sua plenitude, os horizontes da vida eterna. Tenhamos fé, a vida é luta acérrima para a conquista da perfeição, o destino é grandioso e acena com promissoras felicidades. Tudo caminha para a luz. No caminho palmilhado pelo Cristo, brilham as verdades precursoras do destino, ele é a luz que clareia aos homens o roteiro da perfeição, nele está a vida de todas as grandes almas, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele nos guia para o destino e o destino é a vida eterna, onde reinam as mais perenes felicidades. Tenhamos fé e caminhemos na luz da vida pelo caminho traçado por Jesus, bom pastor, ele quer que tenhamos vida, e nos dá em abundância. As conversões na hora da morte. Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se alguém andar de noite tropeça, porque nele não há luz. João 11, 9-10. Um dos fatos significativos que se tem observado nas religiões dos homens, e com muita especialidade na Igreja Romana, é o da conversão do herege nas proximidades da morte. Esses fatos são mesmo comuns, seja porque o refratário à crença, ao aproximar-se a hora fatal agarra-se a todas as tábuas que julga de salvação e declara-se convertido, seja porque, mesmo contra a vontade do delinquente, e quando se trata de personagem de renome, a Igreja o torna converso. O fato é que escritores materialistas, livres pensadores, que passaram a vida inteira negando os santíssimos sacramentos da Igreja, e até viveram em atitude hostil aos reverendíssimos prelados,
na antevisão da morte aproximam-se, ou disse que se aproximaram da religião de Roma, e, alguns, da religião protestante. Parece uma lei fatal, que em psicologia poder-se-ia chamar de inversão de ideias, essa que desune os sábios e pensadores personalistas da Igreja, e, in extremis, os une de novo, como logo após ao batismo da Pia. O fenômeno, entretanto, é perfeitamente explicável. O indivíduo que pertencia à Igreja por herança ou doação, que lhe fizeram seus antepassados, chegando à idade de razão, não se conforma com os artigos de fé que lhe foram impostos, considera-se, ou consideram-no excomungado, e na expansão do gênio, seja na arte, na ciência ou na filosofia, alveja com certeiras setas os dogmas sacerdotais. E quando o estro declina e desaparece, como uma chama, por falta de combustível, torna o seu primitivo ponto, inconsciente, como era antes quando dileto filho da Igreja. Entretanto, convém não esquecer que nenhum sábio, filósofo, artista ou douto, quando em plena celebração de suas ideias geniais, tomou a sério o problema do ser e do destino, e mesmo em suas palavras escritas e verbais, quando alguém fazia referência à divindade, não se mantinha na altura de verdadeiro filho de Deus. Esta proposição é digna de nota. Cada um deles, salientando-se o mais possível em sua esfera de ação, criava religião pessoal que, forçosamente, teria de ser absorvida por outra do mesmo gênero, humana, que contasse maior influência, maior número de indivíduos, como mantenedores materiais e morais de tal sistema. O número é sempre vencedor, a força maior vence a menor, enquanto a ação perdura, perdura a reação, mas quando aquela declina, esta vence, e assim a religião do número tem vencido. O poeta na expansão do seu estro, o músico e o pintor absorvidos pela melodia de sons e harmonia das cores, o filósofo abstraído com a ética dos indivíduos, o sábio fascinado pelas maravilhas da criação, o douto extasiado com as letras, encerrado nas bibliotecas, cada qual compenetrado das funções que lhe exalta a personalidade, esquecem-se dos deveres espirituais para consigo, para com seus semelhantes, para com Deus. Então cada um cria o seu Deus, a quem erigem altares, onde eles próprios são louvados como criadores, em detrimento do Criador. Quando chega o momento da desilusão, em que a musa se esvai, os ouvidos se cerram, a vista escurece, a razão adormece, a ciência se torna bastarda e a sabedoria não corresponde às exigências da alma, desaparece o Deus que criaram, abatem-se os altares, e eles, retrocedendo à crença hereditária, batem as portas das igrejas, que muitos se honram em contar como filhos, embora mortos, tão grandes personalidades. Não é a alma, em busca da salvação, que a igreja causa regozijo, mas a honra do nome do morto, que lhe satisfaz o orgulho. A sensibilidade, como a infância, entrega-se inconscientemente forçada pelas circunstâncias, como o recém-nascido ao batismo sectário. Na véspera da morte física, como no começo da vida terrena, o homem, que não descortinou os horizontes da alma, da imortalidade, não inquiriu os arcanos celestes, as magnificências de Deus, é sempre o mesmo, infantil em seu nascimento, infantil em sua decrepitude. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo, mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Não é a arte, a poesia, a ciência, a filosofia, a eloquência, a sabedoria terrena que dão a luz espiritual, não são os títulos honoríficos, auríferos e doutorais que abrem os olhos da alma, não é a água, o sal, o óleo e meia dúzia de palavras em língua morta, mas sim o estudo imparcial da religião, estudo isento de preconceito e de personalismo, é o estudo humilde com o propósito de conhecer a verdade para abraçá-la, é a submissão aos desígnios de Deus, causa eficiente de tudo quanto existe. A lei fatal do arbítrio, do estudo, do trabalho, do livre exame e sobretudo da vivência cristã obriga a grandes e pequenos, sábios e ignorantes. Não há 12 horas no dia. Pois, estuda, trabalha, examina e pesquisa enquanto te favorece a razão, para que, quando te faltarem as forças e a morte de te se aproximar, não te atemorize nem te prague nas trevas.
nas pegadas de Jesus. Tenho-vos dito estas coisas estando ainda convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 25 a 26. A religião de Jesus é a eterna religião da luz e da verdade. Ela não se limita à prática de simples virtudes, tal como os homens a julgam. Abrangendo os amplos horizontes da vida espiritual, ensina-nos os meios indispensáveis para a aquisição da imortalidade. A religião de Jesus não desaparece no túmulo, mas ergue-se como um sol majestoso além da campa, onde tudo parece mergulhar em trevas, no nada. A verdade, a vida se manifesta com todo o fulgor. A religião de Jesus não é a religião da cruz, mas a religião da luz. Não é a religião da morte, mas a da vida. Não é a religião do desespero, mas a da esperança. Não é a religião da vingança, mas a da caridade. Não é a religião dos sofrimentos, mas a da felicidade. A morte, o desespero, o martírio, os sofrimentos, são oriundos das religiões humanas, assim como a cruz é o instrumento de suplício inventado pelos carrascos da velha Babilônia, da Roma primitiva, cujos senhores massacravam corpos e almas, infringindo os preceitos do Decálogo. A religião de Jesus não é a religião da força, mas sim a religião do direito. Quando as multidões absortas se aproximavam do Mestre querido, para ouvirem suas prédicas ungidas de fé, perfumadas de caridade e cintilantes de esperança, nunca o moço nazareno lhes acenou com uma cruz, nunca pretendeu colocar sobre os ombros de seus infelizes irmãos o peso do madeiro infamante. Ao contrário, atraía-os com olhares de piedade e em suas sublimes exortações, em seus amorosos conselhos, para todos tinha palavras de perdão, de afeição, de consolação. Aos aflitos e desanimados dizia: vinde a mim vós que vos achais sobrecarregados, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, tomai sobre vós meu jugo, que é suave, meu fardo, que é leve, e achareis descanso para as vossas almas. A grande missão de Jesus foi abater todas as cruzes que o mundo tinha levantado, foi arrasar todos os calvários. Ele foi o portador do bálsamo para todas as feridas, do consolo para todas as aflições, da luz para todas as trevas. Só aquele que tiver a ventura de percorrer as páginas do Novo Testamento e acompanhar os passos de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte e gloriosa ressurreição, bem poderá avaliar no que consiste a doutrina do ressuscitado. É admirável ver o grande evangelizador no meio da plebe maltrapilha, repartindo, com todos, os tesouros do seu amor. Falava-lhes a linguagem do céu, convidava-os à regeneração, à perfeição, fazia-lhes entrever o futuro cheio de promessas salutares, animava-os a buscarem as coisas de Deus, finalmente, procurava gravar naquelas almas, turbadas pelo sofrimento, o benévolo reflexo da vida eterna, que ele tinha por missão oferecer a todas as almas. Jesus não foi o emissário da espada, o gladiador que leva ao luto e à morte à família e à sociedade, mas sim o médico das almas, o príncipe da paz, o mensageiro da concórdia, o grande expoente da fraternidade e do amor a Deus. Ao longo das estradas pedregosas por onde passou, pelas cidades e aldeias, o mestre concitava aos seus ouvintes a serem bons, apontava-lhes os tesouros do céu e a todos garantia o auxílio desse Deus invisível, cujo amparo se estende aos pássaros do céu, aos lírios dos campos. Após o seu admirável sermão do monte, e para demonstrar a ação de suas palavras, cura um leproso que, prostrado a seus pés, o adora, dizendo: Senhor, se quiseres, bem me podes tornar limpo. Na sua viagem para Cafarnaum, um centurião aproxima-se dele, pede-lhe a cura de um seu criado, a milícia celestial se agita e o doente se restabelece. Chegando à cidade de Cafarnaum, entra em casa de Pedro e encontra de cama, presa de uma febre maligna, a sogra deste. Imediatamente, ao toque de suas mãos compassivas, a pobre velha se ergue. Acompanhado de seus discípulos, numa barca no mar da Galileia, a tempestade se desencadeia, o vento sopra a rejo e as ondas se encapelam.
Os discípulos, tomados de pavor, apelam para o mestre, e a uma palavra sua os ventos cessam, o mar se acalma. Chegados à outra banda, ele expele uma legião de espíritos malignos que obsidiavam um pobre homem. Ao sair novamente da terra dos Gadarenos e de volta a Cafarnaum, uns homens se aproximam do Nazareno e levam-lhe um paralítico que jazia em um leito. O doente recebe o perdão de suas faltas e o homem, curado, rende graças a Deus. Jairo, um chefe de sinagoga, sabendo os grandes prodígios operados por Jesus, corre ao seu encontro, pede-lhe libertar sua filha da morte. Enquanto Jesus caminha para a casa de Jairo, uma mulher que sofria, havia 12 anos, moléstia incurável, toca-lhe na túnica e sara. Chegado o mestre à casa do fariseu, livra a mocinha das garras da morte. Eis que Jesus sai da casa de Jairo, 2 cegos correm após o mestre, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Seus olhos se abrem e eles saem a divulgar, na Galileia, as grandes coisas que o Senhor lhes fez. No mesmo instante um grupo de homens traz ao Filho de Deus um mudo endemoninhado. Jesus expulsa o espírito maligno e o mudo recupera a fala. E à proporção que as graças eram dadas, a multidão crescia, porque nelas crescia a palavra de Deus, e Jesus andava por toda parte anunciando a todos o reino de Deus, contava parábolas, fazia comparações e, sob a forma de alegoria, transfundia nas almas a vontade suprema para que todos, removendo obstáculos, pudessem, com auxílio divino, libertar-se dos sofrimentos acabrunhadores por que passavam. Durante um longo período de 3 anos consecutivos, Jesus, todo dedicado à alta missão que tão bem desempenhou, não perdeu um só momento para deixar bem esclarecida sua tarefa libertadora. Grande reformador religioso, aboliu todos os cultos, todos os ritos, todos os sacramentos de invenção humana, que só têm servido para dividir a humanidade, formar seitas, constituir partidos, em prejuízo da unificação dos povos, da fraternidade que ele soube proclamar bem alto. E foi por isso que fariseus e escribas, sacerdotes, doutores da lei e pontífices congregados em conciliábulo maléfico, concitaram a turba bestializada contra o meigo rabino, e, unidos aos Herodes, aos Caifáses, aos Pilatos e Tartufos, uns por malevolência sanguinária, outros por ambição e orgulho, outros por avareza, vil mercancia, covardia e subserviência, levaram o meigo evangelizador ao patíbulo infamante, torturando-o com morte assintosa. Mas o triunfo da verdade não se fez demorar. Quando todos julgavam morto o Redentor do mundo, quando julgavam haver abafado a sua doutrina de amor, eis que a pedra do sepulcro, onde haviam depositado o corpo do moço galileu, estremece ao toque de 2 luminosos espíritos, a cavidade da rocha se mostra vazia, Jesus aparece a Maria Madalena, ressoa por toda parte o eco da ressurreição. Triunfante das calúnias, das injúrias, dos tormentos, dos suplícios, da morte, o Filho amado de Deus reenceta suas substanciosas lições, embalsamando seus amorosos discípulos com os eflúvios da imortalidade, únicos que nos garantem fé viva, esperança sincera e caridade eterna. Não valeu a prevenção dos sacerdotes, a ordem de Pilatos, não valeram os selos que lacravam o sepulcro e os soldados que o guardavam. No alvorecer do primeiro dia da semana tudo foi derribado, e o Cristo, ressuscitado, voltou à arena mundial, vitorioso na luta contra os seus terríveis algozes. E em sua narrativa cheia de simplicidade, diz o Evangelho, por todos os evangelistas, que o Cristo Jesus apareceu depois de morto, comunicou-se com os 11 apóstolos, apareceu aos demais discípulos, e, depois, a mais de 500 pessoas das cercanias de Jerusalém, explicou-lhes novamente as Escrituras, repetiu-lhes a sua doutrina, que não pode ficar encerrada num túmulo, nem numa igreja, produziu diante deles fenômenos estupendos, como a pesca maravilhosa, anunciou-lhes todas as coisas que deviam acontecer, garantiu-lhes a vinda do Consolador, prometeu-lhes, além disso, a sua assistência até a consumação dos séculos, não só a eles,
Mas a todos os que lhe seguissem os passos e alou-se às altas regiões do espaço, donde velaria por todos. A religião de Jesus não consiste em dogmas e promessas falazes, é a religião da realidade. Religião sem manifestações e comunicações de espíritos, é a mesma coisa que cidade sem habitantes ou casa sem moradores. A religião consiste justamente nessa comunhão de espíritos, nesse auxílio recíproco, nessa afeição mútua. Porque é o Cristo a nossa esperança e a nossa fé. Porque lhe dedicamos amor, respeito, veneração. Porque nele confiamos nas nossas aflições. Porque lhe fazemos preces. Porque lhe devotamos admiração e lhe rendemos graças. Porque sabemos que ele pode e vem iluminar-nos a vida, robustecer-nos a crença, proteger-nos e amparar, auxiliar-nos e acariciar, como um pai devotado proporcionaria a felicidade e o bem-estar a seus filhos. Pois, sendo Cristo as primícias do Espírito, como afirma o apóstolo Paulo, estando nós certos de que ele ressuscitou, apareceu, comunicou-se, porque não podem fazer o mesmo aqueles espíritos que nos foram amigos, parentes, aqueles que viviam conosco, mantendo mútua afeição. Na Epístola aos Coríntios diz o apóstolo da luz: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou e é vã a nossa fé. A ressurreição do Cristo implica a ressurreição dos mortos, e se fosse contrária à lei de Deus, a manifestação, a aparição, a comunicação dos mortos, Jesus teria infringido essa lei, teria ido de encontro ao seu primeiro mandamento, que diz termos obrigação de obedecer ao nosso Pai Celestial, amá-la de todo o nosso coração, entendimento e alma e com todas as nossas forças. Mas já que o Cristo apareceu e se comunicou, é sinal certo de que a lei de Deus consiste na comunicação dos espíritos. Jesus não invocou, no Tabor, os espíritos de Moisés e Elias. Esta é a religião de Jesus, pois se baseia em fatos irrefutáveis. Esta é a religião da fraternidade, porque tem por base a afeição verdadeira, que não termina no túmulo. Seguir as pegadas de Jesus é o bastante para que sejamos por ele guiados e vençamos também como ele venceu a morte, com o triunfo da ressurreição. O Sermão do Cenáculo, João 14:18. O Sermão do Cenáculo é tão importante, edificante e substancial quanto o Sermão do Monte. Este é a entrada do Espírito na vida perfeita, aquele é a força, a esperança e a fé para prosseguirmos nessa tão gloriosa senda. O Sermão do Monte é a prédica pública, dirigida à multidão que, sequiosa da verdade, corria pressurosa a beber, na fonte primordial, os ensinos que lhes aclaravam o entendimento e lhes afagavam o coração oprimido. O Sermão do Cenáculo é o conjunto de conselhos, exortações e recomendações que Jesus dirige particularmente àqueles que, de fato, querem ser seus discípulos. Leiam os capítulos 14, 15, XVI e 17 de João e verão nesse discurso de Jesus, a bela, insofismável, concisa e maravilhosa doutrina cristã que o respeitável mestre fundou na terra. O lava-pés e a ceia não passam de símbolos, pretexto para a reunião, onde o mestre deveria exortar, consolar e fortificar seus discípulos, para que, com fé e coragem, resistissem às provas por que iriam passar com a tragédia do Gólgota. O principal de tal reunião não consiste, pois, na ceia e no lava-pés, como julgaram as igrejas e os sacerdotes. O principal consiste nos ensinos que daí decorrem, como luzes cintilantes, através das páginas dos evangelhos. Depois de haver Jesus repartido com aqueles que deveriam cuidar da sua doutrina, o pão, que para Jesus simbolizava a mesma doutrina, e o vinho que, como essência da vida, representa o espírito que há de vivificá-la sempre, depois de, munido de uma bacia e cingido de uma toalha, lavar e enxugar os pés de todos, em sinal de humildade e pureza da alma, começa o seu memorável discurso com as doces palavras de resignação, conforto e esperança: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E prosseguindo em seus ditames garante-lhes que, nem ele, Jesus, deixaria de os assistir e proteger, como também sob a sua direção,
o Pai Celestial lhes enviaria o Espírito Consolador, cuja falange de mensageiros os auxiliaria na sua gloriosa tarefa. Jesus proporciona-lhes toda a sorte de auxílio, garante-lhes todas as bem-aventuranças, diz-lhes que continuaria a viver, voltaria, se manifestaria e lhes daria assistência por todos os séculos dos séculos. Faz ainda mais, avisa-lhes que não se manifestaria